Olá, é com muita alegria que apresentamos a você Teogonia e Trabalhos e Dias de Hesíodo. Você lerá dois dos mais importantes poemas da Antiguidade Clássica. Na Teogonia, Hesíodo narra a origem da Terra, desde o abismo primordial. Antes de a Terra começar a gerar as montanhas e os mares, e mesmo antes das divindades, duas coisas teriam sido necessárias, segundo Hesíodo: Eros, o desejo, e as potências, escuridão, noite, éter e dia. Já Trabalhos e Dias é um poema grego que conta muitas histórias. Nele estão presentes Pandora e sua caixa, as linhagens ou as raças humanas e uma representação das estações do ano e das atividades agrícolas. Hesíodo foi um poeta grego arcaico. Assim como acontece com Homero, sua existência não é comprovada. Segundo a tradição, ele teria vivido por volta dos anos 750 e 650 a.C. Sua visão sobre a mitologia grega influenciou artistas ao longo dos séculos e sobreviveu até os dias de hoje. Apenas 3 das obras atribuídas a Hesíodo resistiram ao tempo e chegaram até nós: Trabalhos e Dias, Teogonia e o Escudo de Heracles. Hesíodo viveu talvez entre os séculos 8 e 7 a.C., ou seja, mais ou menos na época que Homero, o suposto autor da Ilíada e da Odisseia. Juntamente com Homero, Hesíodo é um poeta grego associado a esse período, no qual surgiram na Grécia a cidade-estado, o oráculo de Delfos e os Jogos Olímpicos. A Teogonia apresenta mais de 300 divindades do panteão grego antigo associadas a cultos e mitos. Há os deuses olímpicos, os deuses presentes nas histórias míticas, partes do cosmo divinizadas, personificações e aqueles que só aparecem na obra de Hesíodo. Um dos modos de o poeta apresentar cada divindade é a derivação do nome dela e de suas qualidades. O narrador, inspirado pelas musas, garante estar falando a verdade. Em Trabalhos e Dias, a voz que fala no poema trata de si, isto é, de um poeta ao qual está associado. Hesíodo é o sinônimo dessa voz poética, embora este nome não seja mencionado no poema. Diferentemente de Homero, a voz poética em Hesíodo se dirige a um público específico e próximo, seu irmão Pérsis e os reis. Não é mais o público impessoal dos poemas épicos de Homero. Entraremos em contato aqui com o mundo dos trabalhadores da Grécia Antiga. O leitor de hoje vai tomando contato com a mitologia grega através de Hesíodo. Os catálogos dos deuses e as narrativas em que eles aparecem compõem uma unidade. Hesíodo, como dissemos, viveu talvez entre os séculos 8 e 7 a.C., próximo à época de Homero, e junto com ele é um poeta grego associado a esse período arcaico da literatura grega, durante o qual vários fenômenos e processos culturais surgem na Grécia. Surgiram nesse período, por exemplo, a cidade-estado, o oráculo de Delfos e os Jogos Olímpicos. Mas, além disso, tem um elemento fundamental, que é o politeísmo grego. Esse politeísmo grego é a base da teogonia. Para entender o contexto de produção desse poema, nós contamos com a ajuda basicamente da arqueologia e da história da Grécia e do Mediterrâneo Oriental. Quanto ao gênero, especificamente, Trabalhos e os Dias é um poema da literatura didática e sapiencial. A obra é como se fosse um almanaque agrícola, com o calendário das atividades próprias da agricultura e também da navegação. Os fenômenos celestes e climáticos são apresentados juntamente com o ritmo e o ciclo das estações do ano. Hesíodo e seu irmão Pérsis não seriam nem realidades históricas e nem ficções, mas parte de uma tradição poética de matriz oral. Se Pérsis não escutar o irmão, ele cometerá um erro semelhante ao do irmão de Prometeu, Epimeteu. Na mitologia, Zeus puniu os mortais enviando Pandora e aquela famosa caixa, para se vingar justamente das ações de Epimeteu. O fogo dos deuses, trazido por Prometeu, simboliza as conquistas técnicas que tornam a agricultura possível. O mito das linhagens do homem também é usado para tratar da separação entre humanos e divindades, entre homens e deuses. Esse conhecimento era transmitido oralmente de geração em geração. Para o leitor de hoje, a primeira impressão pode ser a de uma colcha de retalhos. No entanto, há uma unidade no poema. Como em outras composições da época, a obra tem como métrica o hexâmetro datílico, o mesmo esquema de versos que aparece nos poemas homéricos, na poesia épica de Homero.
Os trabalhos e dias iniciam com um proêmio, um trecho introdutório, ritmado e repleto de figuras de linguagem. O poeta demarca sua voz ao lado de duas outras autoridades, as musas e Zeus. Em vez de guerreiros valentes, Hesíodo canta o herói agricultor. O poema trata do trabalho agrícola, e seu herói é justamente o lavrador que domina muitas atividades para superar seu vizinho. O trabalho é visto por Hesíodo como um mal necessário, porém aliado da justiça. Para o poeta, quando os humanos enriquecem sem trabalho, toda a sociedade perde. É por isso que esse poema é um discurso persuasivo. O irmão Perses deve ser convencido a adotar um modo de vida mais benéfico para si e para a sociedade como um todo. Junte-se aos camponeses de Hesíodo e conheça mais a respeito da mitologia clássica e do cotidiano da Grécia Antiga. Para mais informações sobre as habilidades trabalhadas nesta obra, consulte o material digital do professor. Obrigado e até a próxima!